Chegou a hora de você conhecer a interface do programa Dynamo e perceber que ele não é nenhum monstro de 7 cabeças. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós damos prosseguimento ao nosso curso 100% gratuito de Dynamo, totalmente hospedado aqui no nosso canal da Neurobeam, sendo que a aula de hoje vai ser a aula onde eu vou te mostrar como é que funciona, como é essa interface desse programa Dynamo, certinho? Você vai perceber que não é uma interface nada complexa. Se você já sabe usar o Revit, você vai perceber que o Revit tem uma interface muito mais intimidadora do que o Dynamo, por exemplo. Então, se você já passou pela fase do Revit, se você já sabe usar o programa Revit, com certeza para você o Dynamo vai tirar de letra. E o meu objetivo hoje é isso, te familiarizar com esse programa para você perder um pouco daquele receio e perceber que você também pode ser um programador. Mas antes, não se esquece, deixa esse like, se inscreve no canal e ativa esse sininho para fortalecer a gente, fortalecer aqui a nossa comunidade. Você se beneficia recebendo as notificações desse conteúdo gratuito e exclusivo que a gente publica aqui semanalmente para você, ao mesmo tempo em que você ajuda a gente a crescer com o nosso canal, motivando a gente com a nossa publicação de todos os dias, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos para essa aula. Bom, estamos aqui de volta ao Revit. Eu, de novo, tornei a abrir um arquivo zerado. Eu não abri nenhum projeto existente, eu simplesmente peguei um template genérico e abri um arquivo novo. E dentro da guia gerenciar, eu vou acessar aqui onde tem programação visual, vou clicar em Dynamo para abrir o programa Dynamo dentro do meu computador. Lembrando que estamos trabalhando com o Dynamo for Revit, o Dynamo que já vem instalado dentro do Revit, consequentemente não precisamos instalar absolutamente nada, mas para abrir o Dynamo a gente precisa primeiro abrir o Revit e depois abrir o Dynamo. Se o Revit fechar, o Dynamo vai fechar junto também, perfeito? Então, aqui quando a gente abre o Dynamo, a gente tem primeiro essa interface de entrada, que não é a nossa interface de trabalho, mas é uma interface para acesso a algumas informações, perfeito? Então, antes da gente entrar na área de trabalho e eu lhe explicar como é que ela funciona, antes eu quero te explicar como é que funciona essa interface aqui de entrada, perfeito? Ela é bem simples. Aqui onde tem arquivos, nós temos a opção de criar um novo arquivo, onde nós vamos criar uma nova rotina, que é onde a gente constrói realmente o nosso trabalho dentro do Dynamo, né? Aqui a gente gera um arquivo de formato DYN, que é o formato de salvamento do Dynamo, as 3 primeiras letras do nome. Aqui em nó personalizado, a gente cria um nó, que é um nó que não existe dentro do Dynamo, certo? Então, dentre todas aquelas listas de opções, a gente vai criar o nosso nó personalizado e aí a gente tem essa opção de acessar aqui dentro de nó personalizado para poder criar esse novo nó, perfeito? Na opção de abrir, a gente pode abrir um arquivo existente, que tanto pode ser um arquivo de rotina, um DYN, como pode ser também um arquivo de nó personalizado, que no caso a extensão é DYF, perfeito? Então, essas são as opções de arquivo. Aqui nós temos os últimos arquivos que nós abrimos dentro do Dynamo, que nós trabalhamos dentro do Dynamo. Esse foi o último que eu trabalhei e aqui estão todos os outros na ordem de último acesso. Você pode descer aqui a barra de rolagem para acessar todos os últimos arquivos que foram trabalhados aqui dentro do Dynamo, perfeito? Então é uma forma de acesso rápido a um arquivo específico. Na parte aqui de cima você tem Perguntar, onde você pode acessar o fórum de discussão, que é onde todos os usuários de Dynamo ao redor do mundo se encontram para tirar dúvidas sobre como é que funciona um nó específico, como é que eles podem criar uma rotina que faz uma coisa específica, para tirar uma dúvida, por que minha rotina não está funcionando? Então, as dúvidas da comunidade são tiradas aqui dentro do fórum de discussão. É um fórum excelente, é super didático, tem várias pessoas lá super prestativas, dispostas a ajudar, porém, você tem que conversar em inglês, porque como é um fórum mundial para todos os usuários do Dynamo, a gente precisa se comunicar em inglês, perfeito? Aqui no site do Dynamo você vai acessar o site do programa, que é o site que a Autodesk criou justamente para falar sobre o programa. E aí lá você tem notícias sobre atualizações, sobre o uso do programa, como é que o mercado vê o programa, essas coisas relacionadas ao software, certo? Mas nada específico em relação à utilização dele. Então aqui é uma outra forma de você consultar também informações sobre o software. Aqui dentro da parte de referência, você pode acessar alguns tutoriais sobre o Dynamo. Se você clicar aqui em iniciar, ele vai te mostrar o tutorial base, que são apenas algumas páginas mostrando como é que você pode utilizar assim, a essência, né, do Dynamo. Você pode acessar aqui dentro de iniciar em referência. Em Dynamo Primer, você pode acessar um site do Dynamo, onde ele faz uma explicação muito mais, digamos assim, completa
sobre o programa, mas claro que ele não vai aprofundar todos os nós, nem todas as possibilidades, porque é muito vasto, mas ele vai te dar um conhecimento muito mais amplo sobre o funcionamento da ferramenta, tudo por escrito, aqui em Dynamo Primer. Em tutoriais e vídeo, você pode acessar também alguns tutoriais explicando assim, a essência, né, o geral sobre o uso do Dynamo. E dicionário do Dynamo, ele vai permitir que você acesse informações sobre cada nó existente dentro do Dynamo, cada nó original do Dynamo, certo? É só você digitar o nome daquele nó e ele vai abrir uma página explicando detalhadamente aquele nó específico que você quer conhecer mais a respeito, perfeito? Na parte de código, você pode acessar o repositório GitHub, que é uma plataforma onde você pode hospedar os seus trabalhos, as suas rotinas desenvolvidas dentro do Dynamo, para que outras pessoas possam consultar e conhecer um pouco do seu trabalho, né, da sua experiência com o uso desse programa Dynamo. E existe a possibilidade também de você enviar perguntas, só que aí é dentro da plataforma GitHub. No fórum de discussão, você envia perguntas para o fórum do Dynamo, onde é especificamente exclusivo para o Dynamo. E aqui, no caso, já é dentro da plataforma do GitHub. Na parte de amostras, você pode acessar alguns arquivos já previamente prontos do Dynamo. Se você quiser conhecer um pouquinho, assim, ter algumas ideias sobre rotinas que podem ser criadas, você tem aqui algumas amostras que podem ser facilmente acessadas e usadas como estudo. E, no mais, a interface de entrada, ela funciona desse jeito, perfeito? Vamos clicar aqui em novo para poder criar uma nova rotina. E agora que nós entramos aqui na área de trabalho, eu vou te explicar como é que funciona a interface dessa área de trabalho. Perfeito? Primeiramente, nós temos aqui então esse plano, essa região, que é justamente onde vai ficar hospedada a nossa rotina. E eventualmente, se nós criarmos algum modelo geométrico, algum modelo tridimensional, ele vai ficar visível aqui nesse plano espacial que fica ao fundo, certo? Por padrão, as rotinas, os nós, eles ficam na frente e o modelo geométrico ele fica no fundo. Mas você pode alternar essa visualização clicando aqui em cima. Ó. Se você quiser enxergar a geometria na frente dos nós, você clica nessa primeira opção. Se você quiser enxergar os nós na frente da geometria, você clica nessa segunda opção. Perfeito? Então, é assim que funciona a alternância entre visualização dos nós e do modelo geométrico. Aqui em cima, nós temos algumas guias, que tem também algumas funções em relação ao Dynamo. Aqui em arquivo você pode abrir um novo arquivo, você pode abrir arquivos existentes, salvar arquivos, acessar bibliotecas, então fica, no geral, os comandos de abertura e acesso de arquivos ficam dentro de arquivo. Na parte de editar você tem alguns comandos de controle, né, de execução do Dynamo, como copiar, colar, agrupar, mas eu particularmente não uso muito essa guia, porque se você perceber bem, todos os comandos que a gente tem aqui tem um atalho. Então, ao invés de usar a guia, eu uso o atalho, certo? Então, eu quase nunca acesso essa guia porque eu sempre uso mais esses atalhos aqui. Na parte de vista, a gente pode controlar a visualização daqui da nossa área de trabalho, como, por exemplo, a conexão entre os nós, a gente pode melhorar a visualização do modelo tridimensional. Então, é mais relacionado à questão de visualização dos nós e do modelo geométrico, perfeito? Na guia de pacotes, nós podemos pesquisar por pacotes, instalar e desinstalar pacotes. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é um pacote? O pacote ele é um grupo de nós personalizados, ou seja, de nós que foram criados por outras pessoas e estão sendo disponibilizados para download para que qualquer pessoa possa utilizar. Então, se você quiser, digamos assim, expandir o potencial do que o Dynamo já te oferece, você pode ainda estar fazendo, você pode estar acessando por pacotes e usando esses nós personalizados, esses nós customizados dentro da sua rotina, perfeito? E é através dessa guia de pacote que a gente consegue baixar, instalar e desinstalar esses pacotes ou até mesmo publicar o seu próprio pacote. Na parte de configuração, nós podemos configurar mais algumas outras informações dentro do Dynamo, como o formato do número, a quantidade de casas decimais, escalas de geometria, visualização de arestas ou balões de visualização. Trabalha um pouco também com a questão de visualização e informações dentro do Dynamo, certo? Então, isso pode ser acessado aqui dentro da guia de configurações. E, por fim, a guia de ajuda permite que a gente possa acessar aqui aquele tutorialzinho básico. A gente pode acessar os nossos arquivos de amostra também, os mesmos que a gente viu lá na página de entrada. E também podemos acessar o dicionário do Dynamo para explicação de cada nó especificamente, site do projeto, enfim. Outras páginas que vão trazer algumas informações acerca do software ou do seu uso, perfeito? Então essas são as nossas guias.
Aqui a gente tem a opção de criar um novo arquivo, a gente pode abrir também ou salvar. E aqui nós temos o clássico Ctrl Z e Ctrl Y, se eu não me engano, que é para desfazer o Ctrl Z, né? Então também ficam aqui em cima. E aqui nós temos a parte mais importante, a parte mais fundamental mesmo do Dynamo, que é onde nós temos as nossas categorias contendo todos os nossos nós. Lembrando que os nós são justamente a parte de programação do Dynamo. É a partir dos nós que a gente cria, que a gente processa, que a gente gera os nossos resultados dentro de uma rotina. E todos eles estão condensados aqui, cada um dentro de sua respectiva categoria. Então, por exemplo, se eu quiser criar um ponto mesmo, assim, um ponto com coordenadas x, y e z dentro aqui do meu plano espacial. O ponto ele é o quê? Ele é uma geometria. Então eu posso vir aqui em geometria. Dentro de geometria, aí eu tenho as subcategorias, por exemplo, curvas, malhas, pontos, sólidos, superfícies. E aí, como eu quero criar um ponto, eu vou acessar pontos. E aí você tem a opção de pontos UV e pontos normais mesmo, utilizando o plano cartesiano. E aí a gente clica na opção de ponto. E aí aqui nós temos os nós que estão especificamente relacionados com os trabalhos com pontos, perfeito? E aí você pode perceber também que existem classificações distintas. Nós temos esse mais, esse raio e essa interrogação. Isso aqui tem um significado. O mais quer dizer que você, usando qualquer um desses nós aqui, você vai criar algo novo, você vai adicionar algo de novo no projeto. Então, ao usar, por exemplo, esse nó aqui, ó, by coordinates, eu vou criar um ponto, eu vou passar a, digamos assim, criar algo que não existia antes no Dynamo, perfeito? O raio, ele tem como significado a modificação. Então, eu vou pegar algo já existente, no caso um ponto, por exemplo, e vou modificar alguma coisa nele, eu vou modificar algum parâmetro nele, alguma informação vinculada àquele ponto. Mas eu sempre pego algo já existente e modifico algum atributo dele, certo? Então, os nós que estão relacionados ao raio, eles têm esse significado. E os nós que estão relacionados à interrogação, eles têm a ver com extração de informação. Então, eu já tenho algo existente, eu quero extrair uma informação daquela coisa que já existe ali no meu projeto. No caso aqui, por exemplo, eu poderia estar extraindo o valor da coordenada x de um ponto, ou da coordenada y, ou da coordenada z, certo? Mas eu não estou criando nada de novo e também não estou modificando nada, eu estou simplesmente recolhendo uma informação, perfeito? Então, todos os nós do Dynamo, eles sempre ficam organizados dessa forma. Eles têm uma categoria maior e depois você vai entrando nas subcategorias até chegar realmente no nó. E quando você chega no nó, eles têm essas divisões internas, classificações internas aqui, ó, adição, modificação e informação, perfeito? Então, é dessa forma que a gente consegue localizar e selecionar os nossos nós. Maravilha? Você também pode vir aqui no Search e pesquisar pelo nó, mas aí você precisa saber o nome específico daquele nó. No caso, se eu quisesse procurar aqui o by coordinates, por exemplo, eu teria que digitar aqui, ó, by, C-O-O, e aí vai aparecer aqui a opção, ó, ponto, point, by coordinates, aí tem a opção de criar especificando x e y ou especificando x, y e z. Mas são exatamente os mesmos pontos, os mesmos nós que estavam abertos naquela lista lá de trás. Mas para localizar eu tive que descrever o nome dele aqui em cima. E aí você já pode estar se perguntando, mas eu tenho que escrever em inglês? Sim, você tem que escrever em inglês. Porque perceba, eu estou usando aqui a versão em português do Dynamo, porque eu baixei a versão em português do Revit, consequentemente o Dynamo veio em português também, mas os nós e suas categorias, elas não vêm em português, eles vêm no original em inglês. Eu até posso, por exemplo, acessar uma descrição, uma informação sobre o nó, colocando o mouse em cima, e essa informação está em português, tá vendo? Formar um ponto com 3 coordenadas cartesianas fornecidas. A descrição está em português, mas o nome ele vem em inglês, e as categorias e subcategorias todas vêm em inglês também. Então, se você quiser localizar os nós usando o Search, você tem que pesquisar pelo nome original dele em inglês, perfeito? Aqui embaixo nós temos os pacotes. Se você eventualmente instala um pacote, ele fica armazenado aqui logo abaixo de Add-ons. Aqui eu tenho esse único pacote Clockwork, que aí eu posso expandir, posso acessar os nós personalizados que estão dentro dele. E se você eventualmente criou os seus nós personalizados, eles ficam armazenados aqui dentro de Revit, perfeito? Então, qualquer pacote ele tem a sua categoria específica, a sua linha específica, ele já fica discretizado aqui embaixo de Add-ons e os seus nós personalizados ficam dentro dessa categoria aqui de Revit. Maravilha? Para a gente encerrar então essa aula, eu sei que ela está se estendendo bastante, é muita informação, mas eu tenho que explicar para você como é que funciona a execução das rotinas dentro do Dynamo. E ela fica aqui embaixo, ó. Você tem a opção de execução das rotinas automáticas
e você tem a opção de executar manualmente. O automático, cada vez que você modifica alguma coisa na rotina, seja adicionando um nó, seja plugando ou desplugando um nó do outro, ou mudando até mesmo o nome de um nó, cada vez que você faz alguma coisinha mínima que seja, a rotina ela vai ser executada. Então, toda vez que você mexe na rotina, ela está sendo processada, atualizada o tempo inteiro automaticamente. Isso é interessante quando você está no início, quando você está aprendendo ainda a usar o Dynamo. Pode ser que você queira acompanhar o fluxo de cada etapa do que você está fazendo e é interessante para você ir fixando o aprendizado. Mas depois que você já pega uma certa experiência e você começa a trabalhar com rotinas mais elaboradas, rotinas grandes, ficar executando automaticamente o tempo inteiro é pesado. Pesa muito para o seu computador em termos de processamento e memória. Então você vai querer trabalhar no modo manual e aí a rotina ela será executada somente quando você clicar em executar. Ou seja, eu posso fazer uma rotina imensa e só depois que eu tiver feito um bocado de coisa eu vou lá e clico em executar e vejo o que está acontecendo. Perfeito? Mas para tanto você já tem que ter uma certa experiência. Então, eu acredito que com essa aula eu já consigo desmistificar um pouco a complexidade do programa. Eu falei muito aqui, mas porque realmente tem algumas guias, que eu quis dar uma explicação mais geral possível, mas se você perceber, comparado com o Revit, isso aqui é muito simples, tem muito menos guias, tem muito menos comandos, tem muito menos opções de clicar, tudo tem uma descrição, tudo tem uma lógica bonitinha para você entender como é que funciona. Então perceba que o Dynamo, ele realmente é simples, ele tem uma interface mais amigável, e na próxima aula, quando a gente começar a criar os nossos primeiros nós e fazer as nossas primeiras conexões, você vai perceber como é fácil você tirar grandes proveitos, grandes processamentos a partir dessa ferramenta. Perfeito? No mais, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder essas próximas aulas. Lembre-se que aqui embaixo na descrição do vídeo eu tenho um link para o manual, onde você vai acessar tudo isso que eu expliquei de forma escrita. Você pode baixar esse manual e ele vai ser seu para sempre. Ninguém nunca vai poder tirar ele de você. E meu muito obrigado pela sua atenção até esse momento. Eu te vejo na próxima aula.